everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Spanglês e agora sozinha, Teacher Patrícia Recher, aqui com vocês. E a nossa aula de hoje é de um assunto que vocês já conhecem, vocês já viram comigo isso, a gente vai relembrar porque como esse nosso Spanglês tem essa ideia de ajudar vocês a fazer o Enem, esse assunto ele é muito importante. Inclusive, dois que eu vou gravar hoje. Nós vamos falar sobre cognatos e false friends, os falsos cognatos. Na primeira aula de hoje, na aula 5, o tema vai ser os cognates, os cognatos. E o que são cognatos? Vamos relembrar? Let's go! Spanglês comigo e olha só. Começando aqui a nossa aula, que não está funcionando o meu bichinho, então venham aqui. Agora sim. Opa, também não está. Agora foi. Então, cognatos, nós chamamos de cognates. O que eles são? Primeiramente, eles são muito importantes para você na hora de interpretar um texto. Claro que você está aqui nas nossas aulas, na minha aula, a gente está visando o inglês. Lembrando que o Spanglês vai trabalhar tanto com espanhol quanto com inglês. E você tem cognatos tanto na língua espanhola quanto na língua inglesa. Tudo bem? E olha só, os cognatos são palavras que possuem a mesma origem e mesmo com o tempo permanecem com grafias e significados semelhantes tanto em inglês quanto em português. Então a gente está fazendo essa ponte entre inglês e português, certo? Elas possuem a mesma raiz e tem o mesmo significado. Então, os cognatos são muito importantes como pontos de referência no texto, pois eles ajudam na compreensão, mesmo que você, leitor, não tenha um conhecimento prévio das palavras. Claro que a vida não é tão fácil, assim como os cognatos que que significam realmente o que parece, nós temos os false friends, que também chamamos de cognatos, que são aqueles que parecem, mas não são. E como é que a gente faz para identificar um do outro? Não tem como. Você não tem como identificar um do outro assim por meio de uma adivinhação. Aliás, por meio de uma adivinhação, não. Você vai fazer isso na adivinhação, na verdade. Mas por meio de alguma tática não existe. Tá? Que se existisse seria muito fácil, né? Mas não é assim que funciona. Então, olha bem. Geralmente os textos técnicos, científicos ou acadêmicos, aqueles textos bem recheados de palavras e anúncios, eles estão cheios de palavras cognatas. Então parece que é mais difícil esse tipo de texto, mas aí que tá. As palavras cognatas nesse tipo de texto, vêm aos montes. Então, de alguma forma, eles ficam mais fáceis na compreensão. Ou seja, essas palavras cognatas, elas ajudam na compreensão do texto, certo? Então, olha só. Geralmente, os textos técnicos... Ah, não, acabei de... Perdão, gente, a mesma informação está aqui repetida aqui. Então, vocês já ouviram essa informação minha, então vamos passar para cá para a gente entender que os cognatos eles são divididos em 3 tipos, beleza? Então, vamos lá. Os cognatos podem ser divididos em... Temos os idênticos, os semelhantes e os vagamente parecidos, certo? Os idênticos, words that are spelled exactly the same, palavras que são pronunciadas exatamente da mesma forma. Semelhantes, words that are spelled slightly differently, ou seja, palavras que são pronunciadas um pouquinho diferentemente. E os vagamente parecidos, words that are spelled differently but sound similar. As palavras que são spelled, que são pronunciadas diferentemente, mas soam similar, né? Mas, independentemente, elas são o que parecem. E aí eu trouxe aqui para vocês uma lista de cognatos para que vocês possam adquirir mais vocabulário. Então, nesse momento, presta bastante atenção nessas palavras. E o que eu gosto também de pedir para vocês, até nas outras aulas que a gente fazia de cognato, que vocês tiveram essa aula de cognato, salvo me engano, no 2º ano, ou foi no 1º ano, não estou lembrada, acho que foi no 1º ano. Mas eu gosto que vocês também
possam pronunciar comigo. Então aí, ou me ouvindo, vocês também pronunciem, porque o ato de ver a palavra em si nem sempre vai te ajudar, somente ver. Você precisa escrever, você precisa pronunciar ela, para que ela fique melhor na sua mente, para que você possa, como eu posso dizer, que você possa internalizar essa palavra e lembrar que ela é aquilo que você está pensando mesmo. São alguns dos cognatos. E a parte boa, gente, a parte boa, eu trouxe uma lista aqui de palavras para vocês, mas a parte boa, perdão, voltando lá, a parte boa é que existem mais cognatos do que falsos cognatos, que nós chamamos, na verdade, de false friends, porque falsos cognatos, porque eles não são cognatos, então não são falsos, porque eles não são cognatos, né? Mas a gente costuma falar assim. Então, veja bem, vou falar para vocês aqui e vocês podem repetir logo depois de mim, tudo bem? Então, vamos lá treinar um pouquinho. Emotion. Eu vou dar essa pausa para vocês, para que vocês possam falar também. Então, vocês que estão aí, alunos da mediação, me ouvindo, repitam comigo, por favor. Emotion. Significa emoção. Então, faltou aqui o tiozinho do C. É o que parece. Claro que não é tão parecido assim, emotion. É vagamente parecido, porém, ele significa emoção. Você consegue fazer essa inferência na hora de ler essa palavra, na hora que você vê a palavra, você consegue fazer essa inferência para emoção. Próxima. E não se esqueçam de, você já sabe, né, repetir comigo, ou depois de mim, patient. Eu não ouvi. Patient. O que significa? Paciente. Paciente. Então, patient, paciente. Vamos para a próxima. Creation. Creation. Que significa criação. Criação. Connect. Connect. O significado dela é conectar. Other. Other. O significado dela, outro. Mission. Mission. Qual o significado de mission? Missão. Muito bem? Ótimo. Então vamos para a próxima, que também parece muito com projeto. Que palavra é essa? Project. Project. Vamos para a próxima. Persistent. Persistent. Persistente. Tá faltando o último E aqui, mas você entendeu. Persistente. Next one, a próxima. Material. Material. Que é material. E você pode notar que são duas palavras, né? Elas são escritas da mesma forma. Tem aí uma variação na pronúncia, obviamente, até porque não tem como a pronúncia ser igual do inglês americano, do inglês britânico, para o português do Brasil com S, né? Não tem como, né, gente? Tem uma variação aí, mas a escrita é igual. Então, por isso, ela é idêntica, é um cognato idêntico. Garage. Garage, que significa garagem. E a próxima, offensive. Offensive, que vai significar ofensivo. Bora para a próxima. Reaction. Reaction, que vai significar reação. Reação. E detalhe, esse paciente aqui que eu comentei com vocês, patient, ele é tanto paciente de hospital, tá? O paciente está aguardando na fila para ser atendido, e também paciente de paciência, né? Então você pode usar das duas formas. Em português também é a mesma questão. Então vamos lá para a nossa próxima lista. Nessa lista vai funcionar da mesma forma. Eu quero que vocês repitam comigo ou after me, ou depois de mim, tá? É interessante até ser depois de mim, porque aí você me ouve e faz a mesma coisa logo de seguida. Vamos para a próxima palavra, regular. Regular, que vai significar regular, outro cognato idêntico. E a próxima, que é composição. Como é que nós falamos? Composition. Composition. Composição.
Acidental para accidental é praticamente a mesma palavra, com exceção de um C aqui que tem a mais. Só que com certeza a sonoridade é diferente, afinal de contas, Brasil com S, português, inglês, certo? Então a sonoridade é diferente. Vamos para a próxima. Honest. Honest. Bateu a cara no honest, você já sabe que significa honesto e é honesto porque é um cognato também. Na próxima nós temos o verbo pintar, que nós chamamos em inglês de paint. Paint. Potencial em inglês, potential. Potential. E também é um cognato. Palavra tempo em português também tem como cognato a palavra time. Time, isso todo mundo conhece, né? É uma palavra bem conhecida. E que também poderia ser uma palavra que poderia confundir, porque olhando ela assim, ela parece muito time. Time, né? Um time de futebol, por exemplo, que em inglês já vai ser escrito de outra forma. Nós vamos escrever assim, team. Pode até ter uma pronúncia parecida, né? Team, para time, mas nesse caso aqui, o time, ele pode ser um falso cognato se você achar que ele significa time, que no caso não é. Vamos para a próxima. A próxima é um alimento, uma fruta. Tomate. Tomate. Em inglês, tomato. Tomato. Ou então posso falar também tomato. Tomato. Whatever. Tanto faz. Páginas em português, temos também o cognato dela. Em inglês, nós temos ela como pages. Tá no plural, sem o S vai ficar page, com o S vai ficar pages. Tanto faz. Temos a próxima palavra, que é a palavra sucesso, que em inglês o cognato dela vai ser uma palavra cognata, que é success. Success. Sucesso. Na próxima temos formação, que em inglês cognato para formação é formation. Perceba aí nessas palavras que elas têm muito a questão da mesma raiz. Olha a raiz como ela é parecida, né? Então, porque a gente tem ali o inglês e o português, eles vêm ali da mesma estrutura, né? Você tem um latim no meio, então a raiz ela é parecida, muitas das vezes iguais, né? E é o final que vai dar uma alteradinha básica. Então, na próxima, a mesma coisa, ó. Banco, em inglês, o cognato dela é bank. Bank. Certo? Muito bem. Eu espero que vocês estejam aí fazendo o que eu pedi, né? Falando comigo, porque isso é uma forma de vocês também internalizar essas palavras e também, por que não, treinar a pronúncia de vocês, né? Também interessante. Temos aí a palavra dicionário, que temos ela como cognato em inglês, dictionary. Olha aqui a mesma raiz. Dictionary, dicionário. Objeto, em inglês nós temos ela como object. Object. Muito bem? Temos na próxima, vegetariano, e a palavra em inglês muito parecida, só faltou um O para ficar igual em português, né? Mas não tem, porque ele não é idêntico, né? Ele é semelhante. Temos o vegetarian, vegetarian, que é vegetariano. Temos aqui a palavra simple, que apareceu aí com a tradução de especialista. But that's a mistake. Isso é um erro, porque simple, everybody knows, todo mundo sabe que simple é simplesmente simples. E aí deu uma louca aqui na teacher e ela deve ter colocado especialista por algum motivo do qual eu não sei. Mas é simples, tá? Simple, simples. Um adjetivo. Simple. A palavra hora, em inglês, o cognato dela, hour. Hour. Certo? Não se esqueça. Cômico é uma palavra em português que tem o cognato em inglês bem semelhante,
que vai ser comic. Comic. Muito bem? Temos a próxima, angel. Angel. Repitam aí. Angel, que é a tradução de anjo em português. É um cognato também. Vagamente parecido. Mission, que é missão. Mission, missão. Temos a palavra cultura. E a palavra cultura também é um cognato. Temos ela em inglês, parecidíssima com cultura. E nós vamos falar culture. Culture, cultura. Humano ou humana, tanto faz, porque em inglês não há essa distinção de gênero em algumas palavras. Você pode usar a mesma palavra para sexo masculino e feminino. Algumas palavras vão mudar. Você vai ter uma para sexo feminino, outra para sexo masculino, mas a palavra human, ela pode ser usada para os dois. Então, eu coloquei humano aqui, mas é a mesma coisa também, humana. Human. Repetiram aí? Human. E agora eu tenho a palavra atleta. Atleta, que em inglês vai ficar athlete. Athlete. Muito parecida, mas não é idêntica. Você pode perceber que tem umas diferenças aí, mas lembra muito com a palavra atleta. Eletrônico também é um cognato, que em inglês é electronic. Electronic. Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima, nós temos aí a palavra ambulância. Ambulância. Em inglês, ela, inclusive, é com A aqui. Nossa, eu tô bem chateada que tem uns errinhos aqui de pronúncia, não, de digitação. Peço desculpas, mas isso aqui é um A, tá, gente? É um A de amizade, que a gente vai continuar essa amizade, mesmo eu fazendo esses errinhos aí, mas foi sem querer, não querendo. Então, temos aí a ambulância e a gente chama de ambulance. Ambulance. Muito parecida, só que também você tem que se ater a um detalhe. Não temos nenhum tipo de acentuação no inglês, o que é uma parte ótima de se aprender inglês, que a gente não tem que aprender crase, acento circunflexo, sutil ou qualquer outro tipo de situação, de acentuação, porque não existe, tá? Então, obviamente, não é idêntico, mas você consegue fazer essa inferência. Planeta, planet, planet, planet. Poluição, pollution, pollution. Muito fácil, né? E essa aqui, universo, muito parecida, praticamente idêntica em inglês, se não fosse essa última letra, essa última vogal, universe. Universe, que é universo. E esse cognato aqui, identicosíssimo, que é a palavra familiar, só que em inglês eu vou falar familiar. Familiar, que é familiar. E a palavra delicado também é um cognato. Delicado, eu vou falar em inglês delicate. Delicate. Delicado. Na próxima eu tenho memória. Memória também é um cognato. Em inglês temos ela como memory. Memory. Memória. Espaço também é outro cognato que nós temos space. Perceba que aí é uma diferença bem já maior do que algumas palavras que nós vimos aqui. Space. Não começa com E. Você tem aí a semelhança do S, do P e do A, certo? Que poderia ser a raiz da palavra. Porém, a gente fala também diferente. Space, espaço. Cognatos. Então, viu a palavra space em algum texto, saiba que ela é um cognato, você pode confiar nessa palavra. Tênis. Em português, temos até o acento. Já em inglês não temos e temos duas vezes o N, o double N. Então, temos tennis.
tennis, contra tênis. E violino? Violino também é um cognato e ele é muito parecido, praticamente idêntico, que é a palavra violin. Violin, violino. E a palavra urgente, que eu me empolguei, acabei não colocando o E, porque urgente se escreve com E no final em português. Você tem esse E no final em português, mas em inglês tu não tens. E eles são praticamente muito idênticos, se não fosse esse final com esse E aqui, que tá difícil aqui para a teacher colocar. Então, urgent, urgent, urgente. E temos aqui outro idêntico, né? Que é a palavra crime, que em inglês, crime, crime. Mas se escreve justamente da mesma forma. Isso é muito interessante, né? Para você ver como é que a língua, ela é louca. A língua, ela é uma coisa assim, maluca. É mais maluca ainda na questão dos falsos cognatos. Porque eles parecem, mas não são. De alguma forma, eles perderam ali o significado no passado e foi se modificando até chegar a um outro significado de uma determinada palavra que a gente não pode confiar, que são essa questão dos false friends. Mas aqui, crime é crime, confia. Viu isso no texto, você sabe que está falando sobre isso. E olha só, take a look, dá uma olhada aí nesse texto aqui, que eu vou abrir uma pequena aspas para falar de uma coisa muito importante quando se trata de interpretação de texto. Olha só esse pequeno texto aqui que eu vou ler para vocês. E aí sim, logo depois eu vou explicar o porquê dessa leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Mas antes de eu ler, dá uma olhada aí vocês, dá uma lida. Vocês percebam que aqui temos muitos cognatos nesse trechinho aqui, que eu vou inclusive falar daqui a pouco sobre esses cognatos. Mas dá uma olhada aí, vê se você consegue traduzir o que está escrito nesse texto. Consegue ter uma ideia do que se trata. Olha só, abre aspas. The social and environmental impacts of oil palm cultivation is a highly controversial topic. There are multiple sources highlighting the positive and negative aspects of this industry. Oil palm is a valuable economic crop and provides a vital source of employment. Então, olha só. Depois dessa leitura, é agora que eu vou fazer a tradução, porque eu quis primeiro ler para depois fazer a tradução para vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tradução e dos grupos nominais. Então, como é que você traduziria para mim, essa questão aqui? The social and environmental impacts of oil palm cultivation. Como é que você traduziria isso para mim? No inglês, você sabe que você tem que prestar atenção, que você nem sempre vai traduzir, nem sempre não, você nunca vai traduzir como você faz em português. Em português, dá um exemplo aqui, você tem essa frase, a casa é bonita. Em inglês, a palavra bonita, que é a palavra que tá aí como adjetivo, ela vem antes do substantivo. Então, no inglês, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então, na hora de traduzir, muitas das vezes isso fica um pesadelo para algumas pessoas, porque elas não conseguem chegar a uma tradução de fato correta. Então, olha só, the social and environmental impacts. O que é isso? Os impactos. Olha onde é que está aqui, os impactos. A palavra impactos foi traduzida primeiramente, antes da palavra social, antes da palavra e antes da palavra environmental. E aí, que é a questão de ambientais. Isso é uma coisa que talvez possa trazer aí uma certa dificuldade para vocês, e eu até chamo a atenção de vocês para que vocês estudem um pouco mais sobre isso, você que vai escolher o inglês para fazer o Enem, porque, veja bem, traduzindo, os impactos sociais, ambientais
do cultivo, agora sim, do cultivo do dendezeiro, né, do óleo de palma, ou são, temos o verbo to be aqui, um tema altamente controverso. Então, olha só, um tema altamente controverso. Tá vendo como é que foi feita a minha tradução aqui? Primeiro, usando o lado direito para depois ir para o lado esquerdo, do direito para o esquerdo. There are multiple sources highlighting, ou seja, existem várias fontes destacando, highlighting, os o quê? Os aspectos positivos e negativos. Veja que os aspectos foi traduzido antes da palavra positivo e negativo. Dessa indústria. E aí, oil palm, que é o óleo de palma, no caso o dendezeiro, é o quê? É uma cultura econômica valiosa. É uma cultura econômica valiosa. Tá vendo que eu fui daqui, depois aqui, e por último a palavra valiosa. Então, fui de trás para frente. And provides, e o quê? E fornece o quê? O que ele fornece? Uma fonte vital, source, que é fonte vital de employment, que é emprego. Então, essa questão aí dos grupos nominais, e é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, que talvez vocês não conhecessem sobre grupos nominais, não sei se vocês já viram isso em um outro momento. O que é isso? São esses grupos nominais que fazem você ter a sensação de que no inglês tudo é ao contrário. E, de fato, a gente viu que é. O grupo nominal exerce uma grande importância na compreensão de um texto. Então, estes grupos nominais, eles são estruturas dentro de uma frase que tem por núcleo. Então, ele vai ter um núcleo sempre, que vai ser um substantivo. E este núcleo, normalmente, ele vem acompanhado de determinantes ou modificadores. E aí você vai ter uma base, mais ou menos, de como você faz para traduzir, qual é o passo a passo que você deve seguir para traduzir uma frase, um texto, não precisa ser um texto inteiro, mas até uma frase, como eu peguei aquele exemplo para vocês aqui, desse início aqui, The Social Environmental Impacts of Oil Palm Cultivation. Você viu como foi na hora de fazer a tradução. Então, vamos pegar aqui essa questão. The Brazilian Culture. A cultura brasileira. A cultura brasileira está onde? Onde é que está aqui no meu texto? A cultura brasileira é a minha frase. The Brazilian Culture. A cultura brasileira. Então, na hora de traduzir, veja bem, cultura veio primeiro, lógico, a palavra the primeiro, cultura, e por último, a palavra brasileiro, que aqui é o caso, o adjetivo pátrio. Então, o the, ele é o determinante. Ele é o determinante. Brazilian é o modificador. E o culture é o núcleo. E o núcleo, como eu falei para vocês, é sempre o substantivo. E o que são agora esses determinantes e os modificadores? Os determinantes, ele pode ser um artigo, um pronome, pode ser um pronome também, desculpa minha letra que está horrorosa, pode ser um pronome. Além de um artigo, pronome, pode ser um numeral. E o modificador, ele pode ser um adjetivo. O adjetivo ele já tem esse papel de modificar o substantivo. O advérbio também modifica. Um caso genitivo. E o núcleo vai ser sempre o substantivo. Muito bem? E olha só, o que acontece? O que caracteriza um grupo nominal é sempre a presença de um substantivo no final do mesmo, sendo precedido pelos pré-modificadores que irão qualificá-lo. Então, esses modificadores podem ser um adjetivo. Então, aqui na palavra da frase The Brazilian Culture, quem é o núcleo? Cultura. Quem é o modificador?
Brazilian, que está aqui no caso o adjetivo. E quem é o determinante? É o meu artigo definido aqui, the, que é o meu o, a, os, as, tanto singular quanto plural. Então, presta atenção nessa questão dos grupos nominais, dê uma olhada, olhe, pesquise sobre isso para que você, na hora de traduzir uma frase onde tem todas essas questões, o determinante, o núcleo, o modificador, que você saiba que você tem, o que você tem que fazer normalmente, como é que você vai agir. Lembre-se que comece traduzindo sempre da direita para a esquerda, como eu fiz aqui. Sempre da direita para a esquerda. Ou então aqui que eu posso mostrar para vocês. The Brazilian Culture. Eu comecei a traduzir da direita para a esquerda, mesmo que o the tivesse ficado no início. Muito bem? Então é isso. Vamos terminar aqui a nossa questão dos cognatos. Faltam essas palavrinhas que eu peguei lá naquele texto para mostrar para vocês. Olha o quanto que eu tenho de palavras que estavam no texto. Olha o quanto que eu tenho. Tenho aqui uma questão, mas não olha para cá não, tá? Que a teacher simplesmente esqueceu de tirar essa fonte que ficou enorme aí. Mas temos aí, ó, social, que significa o quê? Social, também estava lá no texto. Impact, que significa o quê? Impacto. Oil palm, que significa o quê? Óleo de palma, ou dendê, que eu comentei lá no texto. Cultivation, que significa cultivo. Controversial, que significa controverso. Olha o tanto de palavra num texto bem pequenininho, tudo isso é cognato. Topic, que pode significar também tópico, tema, tópico, tanto faz. Tema é o quê? Não é a tradução de fato de tópico, assim, a primeira tradução que a gente pensa logo tópico, mas tema também pode ser usado como tópico, como eu traduzi lá naquela frase. Tópico eu traduzi para tema, porque é um sinônimo. Multiple vai significar múltiplo, positive, positivo, negative, negativo, aspects vai ser aspectos, industry vai ser indústria, economy vai ser econômico. Na verdade, você tem aí a palavra economia, né, não econômico exatamente, economia. E você tem a palavra vital em inglês, que se escreve da mesma forma que se escreve em inglês, que é o vital, tá? Da mesma forma. Então, são cognatos todos retirados daquele texto pequenininho. Olha só como você pode achar vários cognatos nesses textos acadêmicos, porque aquele texto está falando sobre indústria, sobre óleo de palma, sobre o impacto ambiental. Então, é um texto científico, certo? Então, olha só o quanto de cognato aparece nesse textinho. Então, só para mostrar para vocês. Então, é isso, gente. Esses foram os nossos cognatos. Tem muito mais. Como eu falei para vocês, tem mais cognatos do que falsos cognatos. E como é que você faz para lembrar deles? A única forma é ir atrás, escrever, pronunciar, para que você possa colocar eles na sua cabeça, para você não esquecer e não achar que está errado, porque você vai ter essa dúvida se isso é um cognato ou é um falso cognato. Mas agora sim, chegando na nossa mão na massa, temos aí uma atividade para vocês que vocês vão fazer em sala. E essa atividade, ela você vai precisar de fazer uma leitura. Você olha o quanto esse texto é grandinho. É um texto grandinho, viu? E desse texto aqui, galera, vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder as questões sobre o texto. Então, temos aí 5 perguntas para você responder em relação a esse texto. Eu desejo boa sorte para vocês, eu sei que vocês vão dar conta. E lembre, gente, procure os cognatos, vá atrás de mais palavras, porque isso é muito importante para que você saiba que você pode confiar em algumas palavras. E na próxima aula a gente vai ter aqueles que não dá para confiar, que são os false friends. So see you next class. Bye bye.